Olá, estamos aqui começando mais um episódio e esse episódio eu tenho um assunto muito especial para compartilhar com vocês. Eu quero começar com essa pergunta: o medo, ele é natural? O medo foi criado por Deus? O medo pode ser retirado da nossa vida? Eita, que durante muito tempo eu fiquei refletindo, sabe, sobre alguns comportamentos desse sentimento chamado medo. E diante disso, hoje eu decidi trazer esse tema aqui para o nosso Café com Essência podcast. É o seguinte, eu até coloquei aqui algumas perguntas que, nos momentos em que eu estava travada, em que eu não conseguia avançar na minha vida, eu questionava. Porque eu não sei se você já sabe, eu acho que eu até já compartilhei aqui, eu sou uma pessoa que questiona no intuito de querer aprender, de querer entender. Então, questionando, eu fiz algumas perguntas e eu quero trazer para a nossa conversa hoje. Mas, antes da gente dar prosseguimento, eu quero pedir você, compartilha esse conteúdo com mais alguém, tá bom? Vai valer a pena, vai mudar a vida dessa pessoa que você vai compartilhar, eu tenho certeza. Se você ainda não é inscrita no canal, eu criei esse canal, não é um canal meu apenas, da Cleo. É tanto que hoje, até o momento, a gente alimenta esse canal com o podcast, que é uma comunidade de mulheres que vão aqui crescendo, evoluindo juntas, né, em ativação de mentalidade, em desenvolvimento, em cura, transformações. E o objetivo é sempre alcançar o próximo nível, independente de que área seja da nossa vida. Talvez você precise de um empurrãozinho a mais na área espiritual, ou emocional, ou física, na área da saúde, ou profissional, não sei. Mas o certo é que o café com essência, ele tem essa finalidade, tá? De ativar a essência das mulheres. Cléo, só as mulheres? É claro que não, de todas as pessoas. Então eu quero muito que você faça parte dessa comunidade se inscrevendo. Se inscreva, sabe por quê? Toda quarta-feira eu trago um episódio novo aqui. Então, se você já é inscrita, automaticamente, quando sobe o episódio, você já é notificada e assim você não perderá nenhum episódio. E é importante também que você curte, que você comenta, porque aí eu sei, né, se eu, o que, que eu posso ajustar, o que, que eu posso estar trazendo de novidade, tá bom? Combinado? Então esse canal é nosso. Eu gosto de, eu gosto de uma frase, ó, se você tá com tempo, não, se você tá sem tempo, deixa um coraçãozinho. Se você tá com tempo grande, deixa um textão grande, tá? Então vamos lá? Vamos responder essa primeira pergunta? O medo, ele é natural do ser humano? E eu quero que você saiba que eu estou trazendo aqui não a minha opinião apenas. Às vezes, em alguns momentos, eu vou trazer alguma experiência minha de vida para testemunhar, fundamentar, mas a fundamentação principal aqui, eu estou trazendo dois viés principal, a ciência e a Bíblia. Ou seja, eu vou falar muito de neurociência e vou falar também no contexto bíblico. Não tem como eu fugir, porque eu percebi ao longo do tempo que a ciência, ela é toda extraída da própria palavra do criador que fez tudo isso, né. E o livro milenar, ele é um livro que nunca teve que editar nada, alterar nada. Eu sou formada em direito e tenho propriedade para falar isso. As leis, elas mudam, a constituição, ela é passiva de ser, reconstituída em alguma parte ou toda, isso pode acontecer. Mas o livro milenar, ele nunca passou por nenhum tipo de edição e nem vai passar. Ou seja, é uma palavra viva, eficaz, que permanece atual, contemporânea. Então não tem por que não usá-la para fundamentar aquilo que eu quero comentar com você hoje, tá bom? Então vamos lá. O medo é natural, e aí para isso eu quero contextualizar com você algo muito interessante. Se o medo é natural, por que que quando Deus criou a primeira pessoa, que foi Adão e depois Eva, né, essas 2 pessoas, ele olhou para essa criação e diz: "O que eu fiz é muito bom". Se aquele homem e aquela mulher já tivesse com medo ali, Deus possivelmente não teria dito que aquela criação era muito boa. Então, aqui
biblicamente falando, a gente já desmitifica essa frase de que o medo ele é natural do ser humano. Cléo, e como a ciência vê isso, como a neurociência? Eu vou aqui focar na minha área de atuação. A neurociência vai dizer que o medo ele é um sentimento natural do ser humano. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas no nosso cérebro, logo atrás do córtex pré-frontal, aqui atrás a gente tem um espaçozinho que tem um negocinho, ele vai lembrar como se fosse uma amêndoazinha, sabe, chama amígdala. E essa parte do nosso cérebro, todas as vezes que a gente está em situação de perigo, ou seja, um medo, ela dispara em sinal de alerta. É como se o nosso cérebro estivesse dizendo: opa, sinal amarelo, fica esperta, vai acontecer alguma coisa, entendeu? E quando acontece esse disparo, automaticamente a nossa frequência cardíaca começa a ficar mais acelerada, nós ficamos com a respiração mais acelerada, enfim, outras pessoas começam a tremer, e diferentes situações podem acontecer quando isso é disparado. Então, é um sistema de alerta natural do nosso corpo, segundo a neurociência, certo? Então, a gente tem aqui dois viés e nós vamos trabalhar esses dois a partir de então. Sabe por que eu estou contextualizando isso? Porque muitas das vezes a gente não rompe na vida em alguma decisão que precisamos tomar, ou abrir um negócio, abrir uma empresa, fazer um curso, mudar de cidade, sair talvez de um relacionamento super, mega, hiper abusivo. Enfim, sabe aquelas decisões. Tá, eu não estou nem falando de coisas básicas do dia a dia, eu estou falando de coisas maiores. E tem pessoas que não vai, porque elas têm medo. E eu posso te dizer algo, eu posso afirmar isso aqui com toda a categoria, sabe? De tudo que eu já estudei até aqui. E gostaria que você também pensasse sobre isso, não ficasse só com a minha opinião aqui, mas para mim, Cleo, duas situações, ou um eu vou chamar de sentimento e o outro não. Mas o medo e o orgulho são duas coisas que mais impedem nós de avançarmos. É muito perigoso. Ou a gente avança para a direção errada, ou a gente não avança, fica parada. Mas eu não quero focar no orgulho, eu quero ficar aqui com o medo. Cléo, medo é um sentimento? É, então a gente começa por cá. Medo é um sentimento. Assim como a raiva é um sentimento. São vários tipos de sentimento que nós temos. Raiva, tristeza, medo, angústia e por aí vai. Todos esses tipos de sentimentos é uma emoção que tem esse nome, entende? Então, o que eu acho curioso é que o que surgiu primeiro, segundo a Bíblia, biblicamente falando, não foi a raiva. Porque a raiva ela vem logo após um fracasso, né? Vem a raiva. A tristeza vem logo após uma perca, por exemplo. Quando nós perdemos algo ou alguém, vem uma profunda tristeza. É um dos motivos. Mas o primeiro sentimento ou a primeira emoção que nós temos na história é o medo. Olha que interessante. Então, por isso eu acredito que o medo, assim como o orgulho, que foi o bonito lá que tirou o anjo de luz, fez ele se tornar um anjo de das trevas, que foi o orgulho, né? Então, voltando aqui, quando Deus cria o homem, ele olha para aquela criação e diz: eu vi que o que eu fiz é muito bom. Então, o que Deus colocou em Adão foi um sistema, porque esse cérebro foi ele que criou, né? Uma parte humana. Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Do barro ele fez a nossa matéria, o corpo, a alma já estava ali dentro e o espírito foi o sopro que ele deu na narina de Adão e ele pegou o espírito de vida. Então Deus fez o homem por completo. Cléo, então você está dizendo que Deus ele não fez o medo? Não. O que Deus fez, o que ele colocou nessa mente, ou melhor, neste cérebro, foi eu vou usar umas palavras bem simples para a gente ficar aqui bem, sabe, entendeu bem? Deus colocou um sistema de alerta que buscava por segurança.
Sabe por quê que eu digo isso? Porque antes de Adão e a Eva cometer o primeiro pecado, que foi o pecado da desobediência, naquele momento que ele come e eles se veem nus e ele sente medo. Se você, Cléo, de onde você está tirando isso? Gênesis 3:10. Lê lá. Anota aí. Gênesis 3:10. Adão vai dizer assim, ó, eu vou trazer aqui a historinha. É, Jesus, perdão, Deus ele ia todos os dias, segundo a Bíblia, ele ia todos os dias no jardim encontrar com o homem, sabe? Ter uma resenha com Adão e a Eva, e aí como é que foi o dia e tal. Adão, ele tinha discernimento, ele tinha conhecimento, ele era um homem completo, né? Uma criação boa, porque Deus falou que era bom. Então ele já tinha colocado nome nos animais, e é interessante que demonstra tanta sabedoria, tanto conhecimento, porque é impossível a gente olhar para a vaca e dizer que a vaca não tem cara de vaca, não é verdade? A gente olha para a girafa tem a cara de girafa, não tinha como ser outro nome. Então, nesse contexto, o Adão já tinha colocado nome nos animais, ele cuidava do jardim, ele estava ali usufruindo, governando, dominando tudo, de boa. Só que quando ele busca esse querer saber mais, que foi induzido pela serpente através que induziu Eva e Eva induziu ele, os olhos deles abrem e eles deixam de olhar, porque antes disso acontecer, eu vejo que Adão, ele olhava para si e via Deus. Ele não olhava, ele não via ele. É por isso que ele não via sua nudez. Ele não via o seu material, ele só via o seu espiritual. Adão olhava para si e via Deus. Olhava para Deus e via si. Depois que há essa ruptura, através da desobediência, esse cordão umbilical, digamos assim, vou usar esse termo, é rompido e naquele momento é como se Adão tentasse ter vida própria. Não tem quando o bebê nasce, gente? Ai, que exemplo maravilhoso. As mães vão super entender, né? Quando o bebê nasce, antes de cortar o cordão umbilical, o bebê pode até estar fora do útero, mas só vai trazer tudo o que precisa ser interrompido depois que corta. Cortou o cordão umbilical, o bebê está completamente independente, né? Ele respira sozinho, ele vai ter que receber os nutrientes sozinho, porque ele vai ter que mamar agora para receber os nutrientes, ele vai ter que se alimentar de forma diferente. Então, naquele momento, usando aqui o meu exemplo é até um pouco diferentão, mas eu acho que está prático para a gente entender. Quando há essa ruptura, o Adão, ele olha para si e fala, uai, o que está acontecendo? Eu estou nu? Como assim? E aí, se você lê lá. Se você lê, escreve bem aqui nos comentários. O que é que você leu? Parte do versículo vai dizer bem assim, ó, que Deus estava andando, chega no Éden, no jardim, como todos os dias. E cadê o Adão? Deus, ele sabia que o Adão tinha praticado algo errado, né? Ele sabia, mas Deus, ele quis perguntar, porque Deus, ele não é invasor. Ele sabe de tudo que a gente faz, que eu e você faz. Mas ele queria ouvir da boca do Adão. Ei, Adão, cadê você, Adão? Aí o Adão fala, eu percebi que o Senhor estava chegando e eu corri porque eu tive medo e daí eu me escondi. Você teve medo e você se escondeu. E por que se você se escondeu? Porque eu percebi que estava nu. Entende? Então Adão, a partir daquele momento, ele não consegue mais ter essa identidade que ele tinha antes. Quando rompe, a identidade de Adão é uma identidade cheia de quebra, de fratura. Ele vê ele nas suas imperfeições, na sua nudez. Isso aqui contextualiza tudo, significa tudo do que eu estou dizendo para você com relação ao medo. Sabe por quê? Porque sai da boca do Adão. Saiu da boca de quem? Do Adão. A primeira pessoa na história a sentir medo foi o Adão, lá no Éden. É o primeiro registro que a gente tem. Em nenhum outro lugar você vai encontrar que alguém sentiu medo antes de Adão. Biblicamente falando, foi ele que sentiu
o medo pela primeira vez. E ele sentiu o medo pela primeira vez, por quê? Porque ele teve essa atitude, ele se viu nu, ele se escondeu. E eu acho interessante que primeiro ele sente medo, depois ele se esconde. E é isso que o medo faz com a gente. E é sobre isso que eu quero que a gente reflita. Eu sei que você talvez saiba mais sobre isso do que eu aqui que estou falando, mas o meu intuito aqui é falar o óbvio com você. Eu sei que nós não tropeçamos nas pedras grandes, nós tropeçamos nas menores. E, de novo, aquilo que nós precisamos romper. Nós somos uma geração que temos muito conhecimento. Somos a geração mais bem informada de toda a história. Mas a geração mais ansiosa, mais cheia de medo, mais procrastinadora. Por que será? Existe uma pesquisa que diz que que no Brasil, a maioria dos habitantes são cristãos. Cristãos de todas, né, espírita, católicos, enfim, cristãos. E por que que é considerado o Brasil a nação de pessoas mais ansiosas? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para dados e questionar por quê, o que está acontecendo? E aí a gente continua. Então tá, Cleo, a gente refletiu aqui junto. Ok, sei que o medo, ele não é natural do ser humano. Não, ele não é natural do ser humano. A ciência, a neurociência diz que é, mas a Bíblia diz que não. Deus não fez o homem com medo na sua essência. O sentimento do medo surgiu depois que ele pecou. Tá claro, né? Tá, então esse é o contexto do homem antes da queda. O homem depois da queda, ele se torna um homem inseguro, um homem sem confiança. E essa é a raiz nossa até hoje. A maioria dos erros que cometemos, a maioria daquilo que precisaríamos acessar, que não acessamos, seja em qualquer área da nossa vida, não vai por causa do medo. E a gente está sempre buscando algo para suprir isso. Olha o tanto que você é doido. As evidências do jardim do Éden era segurança, era confiança, era comunhão, era fidelidade. Era isso que era evidente no jardim, não era? Deus ia lá todo dia, tinha comunhão, tinha confiança, tinha dependência, tinha segurança, era isso. Quando acontece o pecado, esse homem, ele é expulso do jardim, que ele não tinha condição de ficar mais ali. E ele recebe as suas penas, né? O homem recebeu uma, a mulher recebeu outra, a serpente recebeu outra. Então esse homem, ele continua a viver, só que agora ele tem que buscar em tudo e em todos algo que venha suprir essa insegurança, essa falta de confiança. E é por isso que tem muita gente que se aprofunda, que tem medo da escassez, então vira um escravo do trabalho. Tem muita gente que não consegue se relacionar e ele está sempre achando que no dia que ele conseguir se relacionar com A ou B, ele vai resolver o problema de sua vida. Outras pessoas estão, sei lá, buscando essa necessidade de se sentir seguro e confiante nas drogas, no vício, na pornografia, e são N situações. Concorda comigo? Então, todos nós, de alguma forma, em alguma área, estamos buscando se sentir seguro, se sentir confiante. É o problema da nossa humanidade hoje. Só que quanto mais a gente busca isso nas coisas, pior fica. Pior fica. Porque é um caminho que só está descendo de ladeira abaixo. E como eu sei disso? Não sei se você passou, com certeza já, mas eu tenho esses caminhos muito bem lembrado aqui na minha memória de situações em que eu acabei vivendo por causa dessa busca desenfreada por se sentir segura, por se sentir amada, para se sentir pertencente, para se sentir confiante. E esse é o problema. Cléo, e aí? E agora? A gente está, né, já aqui, entendemos que o medo não é natural, o medo não foi Deus que criou. A gente descobriu que depois que tudo aconteceu, agora o homem, desde Adão, estamos buscando se sentir seguro e confiante. E agora? O que vai ser da nossa vida?
E aí eu tenho uma pergunta muito interessante, que eu até coloquei, foi uma das perguntas que eu fiz, né. Eh, Deixa eu pegar ela aqui. Olha, se Cristo restaurou tudo, por que ainda sentimos medo? Eu já fiz essa pergunta, porque eu fiquei pensando assim: "Deus, tudo bem, aconteceu tudo lá, o homem estava completamente destituído, né, é como se ele tivesse virado as costas para Deus, mas aconteceu algo no jardim", eu quero até falar sobre isso. Aconteceu algo no jardim que me chama atenção. A história diz, biblicamente falando, que quando o Adão se vê nu, ele e a Eva, eles correm e fazem uma roupa de folhas de figueira. Eu acho isso interessante, porque olha pra você ver que o Adão era inteligente, né, até depois de ter pecado ele continuou sendo inteligente. Ele faz a roupa e se tampa. Aí Deus chega, tem essa resenha toda com eles, e aí Deus fala assim: "Ó, espera aí, fica aqui que eu vou ali". Deus sacrifica um animal, derrama o sangue daquele animal, tira a pele daquele animal e faz a primeira roupa para o Adão e a Eva. Jesus foi o primeiro Deus foi o primeiro estilista, sabia? Eu falo isso, inclusive, num conteúdo de moda que eu gravei esses dias atrás. Deus foi o primeiro estilista. Mas ali Deus, Cleo, Deus só estava fazendo uma roupa de couro, por que que não deixou a roupa lá do Adão, até mais biologicamente mais saudável, né? Eh, Olhando para o ambiente também, enfim, não precisava matar um animal, folha, muito mais prático. Mas sabe o que que acontece? Deus naquele momento estava dizendo assim: "Adão, deixa eu deixar uma marca aqui, não sei se tu vai entender, mas presta atenção. A nudez que precisa ser tampada, que se tampada vai fazer sentido, não é apenas essa nudez física, é a nudez espiritual. Por isso eu sacrifico um animal, e isso aqui estou dizendo que lá na frente vai vir o meu filho Jesus, que vai ser morto, que vai derramar o sangue dele lá na cruz, em sacrifício de toda a humanidade. Aquela atitude de Deus estava mandando uma mensagem para o futuro do que ia acontecer com o Cordeiro vivo, que era Jesus na cruz. Então Deus, ele simbolicamente diz a Adão: o problema que precisa ser resolvido aqui não é só físico, não é só estético, não é só no externo. O principal que precisa ser resolvido é de dentro para fora. É uma veste espiritual, é uma veste que ela só é possível ser praticada para resolver os problemas da alma e os problemas do espírito se houver o sacrifício de alguém. No seu caso aqui eu usei como símbolo um animal. Mas lá na frente, o próprio Jesus vai ter que morrer para dar jeito nessa bagunça toda que você provocou. Isso me chama muita atenção. Por isso essa pergunta aqui, ó. Se Cristo restaurou tudo, então lá na frente acontece o que nós já sabemos. Se Cristo restaurou tudo, por que que ainda nós sentimos esse sentimento, essa emoção chamada medo? Interessante, né? Você já parou para pensar? Eu questionei a Deus, eu falei: "Deus, e aí, como é que fica?". E aí eu fui refletir, estudar, e eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque essa separação que aconteceu do homem com Deus, que o homem foi expulso do jardim, e tudo que aconteceu dali para frente, ela foi resolvida quando Jesus morre na cruz. Ou seja, sabe, está escrito, eu usei o cordão umbilical, não foi? Como exemplo, no meu exemplo aqui meio estranho, mas eu vou usar um exemplo bíblico. Em João vai dizer que nós fomos enxertados na oliveira, que nós somos os galhos e Jesus é a árvore, Jesus é a própria videira e Deus é o lavrador que cuida dessa videira. Então, com tudo que aconteceu na cruz, com o processo da redenção, ele nos comprou, ele nos reconectou, nós nos tornamos nova criatura. Então, nós fomos inseridos novamente, nós fomos conectados. Então, sendo sido resolvida essa questão da separação, dessa ruptura do cordão umbilical,
nós somos conectados novamente. É como se pegasse o cordão e conectasse novamente, né, no útero, mas aqui no caso, Jesus. Mas sabe o que acontece? Apesar dessa separação ser resolvida, a posição ela mudou instantaneamente, mas a nossa mente ela continua sendo renovada. Vale muito a pena você ler esse livro milenar, muito a pena. Sabe por quê? Porque o Paulo, que foi um dos homens que mais escreveu o Novo Testamento, ele várias vezes vai dizer assim, ó, leva cativo os seus pensamentos, vocês vão ser transformados pelo poder da sua mente que precisa ser renovada. Várias coisas ele diz, não temais, né? Então, se Paulo sabia que a gente não era para nós temer, era para a gente levar cativa a nossa mente a Cristo, é porque, apesar dessa separação ser voltada, ou seja, nós somos conectados novamente, mas essa renovação de mente, ela é constante. É por isso que em algum lugar da Bíblia vai dizer assim, ó, que nós fomos o processo da nova criatura, né? Ela passa por processos. A regeneração, a santificação, a justificação. É importante entender isso. Ah, Cléo, estudar a Bíblia é tão chato. Se eu fosse você, parava de dizer isso. Porque depois de fazer direito, graduei em teologia, mas aí depois fui estudar neurociência, gestão e liderança baseada em comportamento, estudar marketing, estudar um pouco de história, estudar sociologia, antropologia, ficar cavando coisa. Eu percebi que não existe outro livro mais interessante do que esse livro milenar. Não tem como. Então pode parar com esse negócio de, ai, é chato, me dá sono. Não, para com isso. Porque começa na forma como você enxerga. Se você enxerga que é difícil, vai ser difícil a vida inteira. Então, preste atenção que quando você vai estudar ela, você percebe que esse processo nosso, ai, tá bom, então, ok. Então é por isso que tem muitos cristãos genuínos, cristãos assíduos, que continuam sentindo o medo, a emoção do medo. Sim, é por isso. Entendeu? Faz sentido, não faz? Tá. Então eu já sou uma nova criatura, eu estou enxertado na videira, ou seja, meu cordão aqui voltou a ser conectado, mas eu continuo sentindo medo. Sim, continuo sentindo medo. Sabe por quê? Porque nós só vamos ser desconectados desse corpo decaído, desse corpo que está contaminado do pecado, quando um dia a gente sair dessa e formos para a eternidade. Aí o nosso corpo vai ser glorificado. Então, o que acontece? Mesmo passando pelo sacrifício de Cristo e tivemos essa nossa separação ajustada, né, voltamos a ser conectados, mesmo assim nós vamos sentir medo. Mas sabe qual é a diferença? O medo não vai te governar. Porque uma coisa é você sentir o medo, outra coisa é você deixar esse sentimento governar as suas decisões. Então aqui a gente chega num outro ponto muito interessante. Cléo, então você está me dizendo que quando eu não tenho coragem de tomar aquela decisão que eu preciso por medo, eu estou deixando o medo me governar? Sim. E tá, mas eu já sou uma pessoa que me converti, tenho uma fé, eu falo que Deus, eu sou uma nova pessoa, pois é. Então, o que está precisando? Se deixar ter essa mente renovada. Sabe, é algo muito interessante. Eu lembro, para explicar melhor isso aqui para vocês, eu lembro de uma época que foi assim quando a gente chegou aqui em Goiânia, nós viemos de mudança e nós fomos passear num shopping muito bem movimentado aqui em Goiânia. Meu filho Caio, a gente só tinha ele tinha 3 aninhos e alguma coisa. Eu estava grávida da Giovana, inclusive. A gente descuidou e o nosso filho se perdeu no meio da multidão. A gente era acostumado com cidade pequena, né? Eu acho que era isso. Uma distração, o menino sumiu. Ficamos malucos. Quando, assim, foi questão de 1 minuto, a gente se reencontrou. Quando a gente viu ele viu a gente, ele estava assim, ó, soluçando, chorando, desesperado. Quando ele olhou pra gente, aquele olhar de pânico, de medo, naquele momento a amígdala, né, que é aquilo que eu contei pra vocês no início, estava assim, ó,
no 12. Então ele estava num estado de pânico. Mas quando ele nos enxerga, aquele semblante dele muda, e o pai dele pegou ele e abraçou: "Meu filho, tá bom, tá tudo certo, né, você tá seguro". Naquele momento ele foi conectado, ele se sentiu seguro. Mas sabe o que que aconteceu? Demorou um tempo para a mente dele processar que de verdade ele estava seguro. Esse exemplo é maravilhoso para explicar isso. Eu posso ser uma pessoa que já se reconectou através do sacrifício de Cristo, eu já me sinto seguro, mas ainda não sinto totalmente confiante. Por quê? Porque eu ainda estou aqui trêmulo, eu estou aqui ainda tentando entender tudo. Nossa, eu subi, fui achado, meu pai está aqui, está tudo bem, mas eu ainda estou meio com medo, entendeu? Então, esse exemplo é maravilhoso. Quando eu estava rascunhando aqui na minha mente um roteiro para a gente conversar, eu lembrei desse exemplo. Falei, vai dar muito certo de contar para as meninas. Porque é exatamente isso que acontece comigo e com você. Como a nossa mente ela vai sendo renovada, ela vai sendo transformada dia após dia, quanto mais você rompe o medo e não deixa o medo te governar, mais você adquire robustez. Mas você se sente seguro, confiante, e você vai, e você vai. E aí a pergunta que eu fiz, gente, eu sou terrível. Eu peguei e coloquei assim, tá, e se eu agir 100% como essa nova criatura, eu ainda vou sentir medo? Porque aí eu fiquei pensando, ok, eu entendi que nós precisamos passar pelo processo, é um processo, regeneração, transformação, justificação. Então, eu me sinto segura e cada dia que passa, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou me sentindo confiante. E aí cada dia mais é menos medo, menos medo, menos medo. Digamos que eu atinjo o patamar máximo da confiança e da segurança. Será que eu ainda vou sentir medo? Foi essa pergunta que eu fiz. E aí, o que que você acha? Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Porque eu fiquei muito tempo me perguntando sobre isso. Será que eu ainda vou sentir medo? E sabe o que que eu achei interessante? É que a Bíblia ela vai deixar claro que sim, nós vamos continuar sentindo medo. Só que essa emoção, ela não vai mais governar as nossas decisões. Ela só vem, bate na porta e nem entra. Por exemplo, quando eu comecei a ser movida a gravar esses conteúdos mais densos, foi o ano eu estou gravando esse episódio no dia 18 de junho de 2026. Isso começou a ser gerado no meu coração no final do ano passado, 2025, finalzinho do ano. E eu ficava assim: "Gente, mas que louco, como assim?". E eu estava passando uma fase da minha vida que parece que eu estava indo na contramão daquilo que começou a ser gerado aqui dentro. Financeiramente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, sabe, tantas dúvidas do meu chamado, até de quem eu era, passava pela minha mente. Só que parte de mim, nos meus momentos, principalmente quando eu estava ali em oração, em meditação, parte de mim me fazia ver isso. E eu falava: "Eu só posso estar ficando doida, eu estou emocionalmente abalada, eu só posso estar ficando doida". Eu falei: "Isso vai passar". Passou 1 mês, isso não passou, passou 2 meses, isso não passou. E aí, foi ao ponto de eu não aguentar, eu não comentei isso com ninguém, eu falei: "Eu não vou comentar com ninguém, que é para ninguém ter a ideia e querer me ajudar e facilitar as coisas e não, eu vou ficar na minha". Não comentei nem com meu marido, com ninguém, eu só orava. Deus, esse negócio que tá aqui, tá vindo do Senhor? Porque se não tiver vindo, tira. Agora, se for do Senhor, como que eu faço? Porque passava dúvida, medo, tudo que você pensar na minha mente. Porque eu olhava para as circunstâncias. Não fazia sentido nenhum. Quando eu estava no auge da internet, quando tudo estava lá em cima, as métricas lá em cima, eu não tive essa ideia, por que que eu vou ter essa ideia agora? Não faz sentido. E eu orava, orava, fiquei uns tempo orando sobre isso e aquilo não saía. Um certo dia eu estou no lugar que eu fui convidada para estar assim de repente. Uma amiga falou assim: "Cléo, você pode vir na rádio amanhã?".
Eu vi o áudio dela de noite, assim, bem tarde da noite, eu falei: "Meu Deus do céu", eu olhei na minha agenda, falei: "Meu, como que eu vou fazer para estar lá?". Falei: "Mas era uma pessoa muito querida, eu vou". Fui. Chego lá, dei a entrevista que precisava, terminou numa conversa, uma pessoa de bastidores, não tinha nada a ver com nada. A gente fez um comentário de um vídeo, essa pessoa começou a conversar comigo, por causa do comentário de um vídeo, e aí eu senti de falar esse negócio para ele. Eu falei: "Nossa, deixa eu te falar, tá passando uns pensamentos meio maluco na minha cabeça, de gravar um podcast, mas eu não conheço ninguém dessa área". E olha que eu conheço muita gente da área do marketing, né, afinal de contas são 19 anos de marca, de moda e que a gente roda, já fiz várias mentorias sobre isso, conheço muita gente, São Paulo, Goiânia e tudo. Mas eu falei pra ele, eu falei: "Eu não tenho noção de como isso funciona, enfim, esse trem não sai da minha cabeça". Ele falou assim: "Nossa, eu conheço uma empresa, eu conheço um pessoal que vai te ajudar, porque eles vão pegar, assim, a sua ideia e vai te". Eu falei: "Sério, sério?". Aí eu saí de lá e eu falei: "Será que eu mando", ele me deu o contato, eu falei: "Será que eu mando mensagem?". Só que aquele negócio: "Manda, manda, manda, não custa nada, manda". Mandei mensagem na mesma da hora. A pessoa me respondeu na mesma hora. Eu não lembro, acho que foi no outro dia, já marcamos uma reunião. Eu nunca fui recebida como eu fui. Parece que a pessoa entrou dentro de mim, dentro da minha mente, entendeu, sabe? E pegou aquilo que parecia tão complexo, que eu estava tão com medo. Era medo de tudo quanto era jeito que você pensar, era medo de fazer aquilo porque eu não tinha experiência nenhuma, era medo daquilo não estar vindo de Deus e vindo de mim, era medo de tudo quanto é jeito que você pensar. E sabe o que que aconteceu? Deu isso aqui. Imagina só se eu não tivesse rompido o medo. Então é por isso que eu falo para você que é uma questão de adquirir musculatura. Em alguma outra área da minha vida, eu já tinha robustez nisso, de superar o medo, principalmente na área profissional. Desde muito nova aprendi a empreender, me virar para ter o meu dinheiro, para realizar os sonhos que eu queria. Então, enquanto todo mundo estava indo brincar de casinha de boneca, depois, na adolescência, enquanto estava todo mundo indo passear final de semana, indo tomar banho de represa na fazenda, fazer qualquer coisa, eu estava trabalhando, estava catando limão para ir segunda-feira para a cidade vender limão com a minha mãe. Então, eu fui, sabe, desenvolvendo, então eu quebrei muitos medos nessa outra área da minha vida. Então, eu vejo que foi uma questão, uma força espiritual, foi, mas também por causa de uma mente que já tinha atingido um nível, tinha acessado um ambiente diferente. Então, aquilo se aplicou aqui, nessa outra fase, e ajudou. Então, isso explica. A gente pode ser 100% uma pessoa já transformada, se bem que não existe essa pessoa na Terra, né, porque se existir ela já é anjo. Mas digamos que existisse, 100% transformada, regenerada, justificada, ela vai sentir o medo. A diferença é que o medo não vai governar essa pessoa, certo? E hoje nós estamos aqui, hein? Contei até para vocês um pouquinho como que começou essa história do podcast Café com Essência. E por isso que eu falo que não foi nenhuma ideia minha, que eu sonhei, que eu idealizei, não. Isso aqui foi algo completamente vindo do coração de Deus. E sabe o que que eu tenho percebido? Todas as poucas pessoas que já acessaram esse projeto de Deus estão sendo abençoadas. É tanto que eu não vejo isso como um ovinho que eu tenho que colocar na minha cesta, que isso aqui é meu, deixa eu guardar, porque deixa eu proteger, que isso aqui não. Eu vejo esse projeto, é um negócio como um rio que flui. Sabe, as palestrantes que vêm aqui, as mulheres que vêm aqui que são entrevistadas, a equipe que me ajuda, tanto aqui a empresa do podcast, como as pessoas que me ajudam fora. Ó, elas só são inseridas nesse processo, nesse projeto que não é meu, que é do Senhor, e tem sido abençoada. Por isso que eu tenho certeza absoluta de que você que está assistindo, de que você que se inscreveu nesse canal, você que compartilha, você que comenta, você que fala assim, olha, eu gostei, mas eu vou aqui comentar só para dar um incentivo nesse projeto, porque eu entendi aqui no meu coração, não é porque a Cleo me convenceu, não. Eu entendi no meu coração que esse negócio aqui ele vai além.
ele vai alcançar muitas pessoas, mesmo com essa conversa simples, com esse bate-papo simples, mas esse óbvio que está sendo dito, ele vai alcançar pessoas, e pessoas vão romper profissionalmente, romper espiritualmente, emocionalmente, nos relacionamentos, em todas as áreas. E eu tenho certeza que você vai ser abençoada por isso. Por isso que isso aqui é nosso, esse ambiente é nosso, esse acesso é nosso, tá? Fecha aspas, vamos voltar para o medo? Se bem que a gente não quer ficar no medo, né? Mas, olha só. E o oposto do medo, Cleo, é o quê? Porque geralmente eu já vi, e nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta, tá? Por isso que eu incentivo você a estudar. Eu já estudei, eu já aprendi com algumas teses que o oposto do medo é a segurança, o oposto do medo é a prudência, o oposto do medo é o temor. Eu já ouvi de tudo. E será que o oposto do medo é a segurança? Biblicamente falando, a gente pode dizer que sim. Porque o medo, ele nasceu da falta de segurança. Lá a gente volta de novo para o lugar. Para entender, gente, como que funcionam as coisas, a gente tem que ir para a origem, para a causa. Isso funciona em tudo. Na saúde, né? O médico não faz isso. Para ele cortar e sanar as nossas doenças, ele tem que ir na causa. Se ele ficar só remediando com remédio, não vai resolver. Então, a gente, para entender o medo, a gente tem que ir lá na causa, lá na origem. Então, voltando lá, a gente percebe que o medo ele surge quando o homem não se sente mais seguro. Deus chega, procura pelo homem, o homem está escondido, porque ele viu que estava nu, porque ele viu que tinha feito coisa errada, que ele não se sentia mais seguro, ele não se sentia mais confiante. Então, o oposto do medo é sim a segurança. Quando você se sente seguro, você se sente confiante, certo? E aí, veio uma outra dúvida na minha mente e a gente já vai caminhando para o fim aqui. A gente pode dizer que várias pessoas sentiram medo. Algumas paralisaram com medo. Eu estou falando aqui de pessoas, vamos pegar de novo o livro milenar, né? Cleo, quem teve medo? Moisés. Moisés teve medo. Quem mais teve medo? Esther. Vamos voltar em Moisés. Moisés teve medo quando? Me mostra, me prova. Quando Deus disse para ele que ele tinha que ir lá e falar para o faraó. Ele falou, eu falar com o faraó? Ele tinha um monte de contexto, né, que trouxe aquele medo nele. Eu voltar lá, porque Moisés já tinha saído, 40 anos que tinha saído daquela terra. Apesar dele ter sido educado dentro do palácio do faraó, mas ele saiu fugido de lá, depois que ele cometeu um crime, um monte de coisa tinha acontecido. Quando Deus confronta Moisés e fala para ele que ele tinha que voltar e falar com o faraó, ele teve medo. Outra pessoa que teve medo, Cleo, só um não basta. Elias, um profeta que falava e caía fogo do céu, sabe? Cheio do poder de Deus. Mas teve um dia que uma mulher fez o danadinho ter medo. Você acredita disso? Uma mulher, Cleo, uma mulher. Homem, 2 dias antes tinha ganhado, não foi exatamente 2 dias, tá? Eu que criei. Dias antes tinha vencido uma multidão de profetas do Baal, que era um outro deus, tinha feito fogo cair do céu, um sucesso maravilhoso. Depois, uma mulher ameaça o homem fica com medo, o homem, ó, foge, se esconde numa caverna. E o interessante é que o medo fez ele se sentir depressivo. Cleo, por isso que eu falei para vocês que o medo e o orgulho é 2 bichinhos perigosos. Ai, hoje nós sabemos que a nação brasileira é a nação mais ansiosa. Então, será que o medo é? É. Porque eu só sinto ansiedade quando eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? Do futuro. Eu tenho medo do que pode acontecer amanhã. Medo. Eu só sinto tristeza porque eu tenho medo. Eu sinto raiva porque eu tenho medo. Medo de fracassar, medo de perder alguma coisa. Ansiedade, medo. O medo, ele é como se fosse um tipo de sentimento, um guarda-chuva que nutre vários outros medos.
Uma outra pessoa que sentiu medo, Esther, quando ela teve que enfrentar o rei. Esther foi colocada estrategicamente por Deus dentro daquele palácio. Não era só porque ela era bonita e que ela ia se tornar rainha. Não. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente acha que é só uma obra do acaso, né? Não, é só porque a minha amiga conhecia fulano. Não, é só porque, sabe, desde pequena eu estudei, então agora... Não, minha amada, você está enganada. É tanto que ela tá ali, passa por toda a preparação, 1 ano de preparação, ela se torna a rainha escolhida pelo rei. Ela podia sentar lá na poltrona de rainha dela e ficar, né, a rainha, coroa aqui na cabeça, linda, maravilhosa. Mas não foi para isso que Deus colocou ela lá. E aí eu acho muito linda essa história. Enquanto estava acontecendo tudo isso com a rainha, no cenário aqui do lado, estava acontecendo uma outra situação. Um cara, né, filho das trevas lá, que fazia parte do povo, da cúpula do rei, estava maquinando para, ó, arrancar a cabeça do primo dela. É primo ou é tio? Agora me deu dúvida. Coloca aí nos comentários. Me deu dúvida. Eu não sei a Bíblia toda não, gente. Estou aprendendo junto com vocês. Mas eu lembro que foi do Mardoqueu. E também já havia uma sentença que exterminaria todos os judeus, a nação inteira, da qual a rainha fazia parte. Então Mardoqueu dá um jeito de avisar ela e fala assim: você precisa falar com o rei urgente. E aí ela sente medo. Ela fala: agora pronto, agora lascou. Eu demorei tanto tempo, eu era uma órfã. Era não, eu sou, né? Uma órfã. E circunstâncias aconteceram, eu consegui ser rainha e agora eu tenho que cuidar disso. Que pode, além de eu ser expulsa daqui, isso é o mínimo, que o primeiro pode acontecer é eu também ter a minha cabeça degolada. Como assim? Medo. A rainha sentiu medo. E aí o Mardoqueu falou assim para ela, ó, quem sabe não foi para esse tempo que tu foi colocada aí dentro. Você tá achando que você tá aí só para ser rainha? Enfrenta, se posiciona, vai com medo mesmo. E a rainha dá um jeito. Não que ela deu um jeito porque ela era sabidona. Sabe o que ela fez? Ela foi orar, não foi? Ela foi orar, jejuar. Ai, dependência. Meu Deus, eu não me sinto segura nesse momento, eu não me sinto confiante nesse momento, eu tô com medo, mas agora eu preciso usar fé, porque fé não é ausência de medo, fé é ter coragem. Fé é colocar o pé onde não tem chão, fé é acreditar naquilo que eu não vi ainda, que eu só imaginei. Isso é fé. Por isso que fé e medo, gente, é um negócio que junto dá um suco muito gostoso. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Quando a gente sai da esfera do medo e vai agir em fé, a gente precisa de algo. Buscar conexão. Buscar confiança e dependência naquele. É por isso que não funciona se você for falar para o presidente da república, para o cara mais rico, né, buscar essa necessidade no dinheiro, no relacionamento, no casamento, na amizade, sei lá, no acesso, no político, não vai resolver. O que vai resolver é você falar com aquele. Quando é para agir em fé. E foi isso que ela fez. E ela enfrentou o medo e deu tudo certo, né? Final da história. Quem mais? Ai, vários. Daniel na Cova dos Leões. Você já conseguiu imaginar essa cena? Alguém ser colocado dentro da Cova dos Leões, que tinha não sei quantos dias que não comia? Será que ele sentiu medo? Óbvio. Mas ele enfrentou o medo. Aqueles 3 moços que foi colocado na fornalha de fogo. O próprio Jesus. Mas será que Jesus sentiu medo? Aí essa é a minha última pergunta. Será que Jesus sentiu medo? O Pedro sentiu medo. O Pedro, quando ele estava ali andando sobre as águas e tal, de repente ele teve medo. E aí ele afundou. Só que Jesus, Cleo, Jesus sentiu medo? Essa foi a pergunta que eu fiz. E daí eu fui estudar. Eu fiquei, mas não pode. Porque aí contradiz toda essa linha, toda essa tese, todo esse, né, esse destrinchar dessas respostas bíblicas e neurológicas, né, vindo da neurociência. E aí eu fui para o livro milenar. E sabe o que acontece? Jesus, ele não sentiu medo. Jesus, ele
a Bíblia vai dizer, eu até anotei aqui, eu não sei se eu anotei o versículo, não anotei. Ele fala que ele sentiu a sua alma profundamente angustiada. Ele se sentiu angustiado. Jesus, ele não sentiu medo. Adão sentiu medo. Adão, cadê você? Toque, toque, toque. Adão, cadê você? Ai, Deus. Eu te vi, senti medo, por isso corri e me escondi, porque eu vi que eu estava nu. Jesus, o novo Adão. Jesus, o prometido, simbolicamente, aquele que Deus tinha falado quando ele mata aquele cordeiro e ele está apontando para o sacrifício de Cristo. Esse mesmo Jesus, ele não sente medo, ele sente a angústia. O Adão sente medo e foge, esconde. Jesus sente angústia e se agarra com o Pai. Ele fala: a minha alma se sentiu profundamente triste até a morte, mas eu decido fazer a tua vontade. Meu Pai, faça de mim, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas se não, eis-me aqui. Eu estou pronto. Eu vim aqui para isso, não foi? Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, então estou pronto. Conte comigo. O Adão correu, Jesus se aproximou. Essa é a diferença do Adão e de Jesus. Um se esconde e o outro se entrega. Eu acho lindo que essa definição bíblica sobre o medo é a definição mais correta, que mais faz sentido. Por mais que a gente consiga aprender muito com a explicação da neurociência, agrega muito em todas as outras ciências, mas biblicamente falando, é isso. Então, esse episódio eu gostaria que você descobrisse o endereço, a característica, o nome, o sobrenome, o parentesco, a essência desse seu inimigo, desse nosso inimigo chamado medo. A gente só guerreia e pode ter vitória com aquele inimigo que a gente conhece as estratégias dele, não é verdade? A ciência vai dizer que a gente só muda, só transforma aquilo que a gente conhece. Eu primeiro preciso reconhecer, conhecer, e aí eu tenho condições de... Isso é uma verdade. Eu vejo que os meus processos de cura que eu já passei até hoje, todos eles vieram. A cura em si veio por Deus, mas eu só consegui ter uma cura, uma transformação, um avanço de mentalidade depois que eu descobri a causa, o porquê, o quê. Ficou mais fácil dessa minha mente limitada humana entender quem é quem. Por isso, esse episódio de hoje, parecendo assim, sabe, um bate-papo meio aula, porque esse é o meu objetivo. Eu fiquei essa semana orando, o Senhor não direcionou para eu trazer ninguém. E eu, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale, Pai? Né? Porque você está achando o quê? Quando a gente está no deserto, a gente tem maná todo dia. Não precisa você se esforçar muito para as coisas acontecerem. Mas depois que Deus te libera do deserto, te coloca em Canaã, minha filha, você tem que lutar contra os filisteus, os midianitas, todo dia é uma guerra, todo dia é um leão. Tô eu aqui nessa fase agora. Eu tive que, meu Deus, eu tô pensando que tá tudo certo, o senhor vai colocar eu para falar 1 hora. E eu fiquei, né, medo lá batendo na porta. Mas eu falei, não, peraí, né? Eu preciso, já tenho que voltar aqui a minha fita e lembrar de muitas coisas que já foram feitas e agir em fé. Então, estou aqui a falar com vocês sobre esse assunto que eu acho, e não só eu acho, eu entendi, na verdade, que é essencial. Conheça o que está acontecendo agora na sua vida. Qual é o sentimento que você está sentindo? Você sabe dar nome para ele? É medo? É tristeza? É raiva? É angústia? O que é? Possivelmente é medo, porque como eu já disse, o medo ele é o guarda-chuva dos outros. O medo tem te parado? Ou ele só tem passado, dado um susto em você, mas você tem ido com medo mesmo? É sobre isso. Se o medo tem te parado, assista esse episódio de novo, faça a pesquisa, estude o livro milenar, porque você pode sair desse lugar bem aí onde você está. Você pode e deve estar autorizada a sair daí desse lugar. Deus, ele não te fez assim. Deus não fez Adão com medo. Ele não me fez com medo.
O medo não faz parte de mim. O medo, ele é da natureza humana pecaminosa, contém aqui em nós, mas não tem poder nenhum, ou não deveria ter poder nenhum em nossas vidas. A gente só sente o medinho lá, mas ele fica lá mesmo e a gente segue. Entendeu? Então faça isso pelo amor de Deus. Conheça mais sobre esse inimigo chamado medo e avance na sua vida. Porque o processo de redenção que Cristo fez naquela cruz foi para você se libertar desse medo. Você já ouviu aquele versículo que diz que o amor lança fora todo medo? Esse amor é o próprio Jesus. Se você tem Jesus, ele preenche o lugar do medo. Cléo, eu tô com medo, ele tá governando a minha vida, eu não tô conseguindo sair, ele tá com uma mão no volante, então você expulsa ele daí e coloca Jesus, tem algo errado? Coloca Jesus nessa direção? Faz sentido? Eu quero muito, muito, e vou, inclusive, esta semana interceder por todos nós através desse tema. Nem te conheço, possivelmente a gente nem vai se ver pessoalmente, mas eu declaro em nome de Jesus, é pelo poder do nome dele, tá? Não é do meu, não. Pelo poder do nome de Jesus, do sangue dele que já foi derramado naquela cruz, que nos deu acesso livre ao Pai, que nos conectou de novo nele. Trouxe esse cordão umbilical e conectou de novo. Eu declaro em nome de Jesus, todo medo seja destruído, seja retirado da sua vida. Mesmo que você sinta ele, porque isso vai ser natural desse corpo decaído, mas ele não vai te governar mais. Em nome de Jesus. Ok? Amém, gente? Coloca nos comentários, por favor. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, tá bom? Um grande beijo. Não esquece de compartilhar esse episódio, por favor. E conta pra mim se você gostou, se fez sentido pra você. Receba essa palavra como a palavra do seu pai pra tua vida, seu pai lá de cima, tá bom? Não é a palavra da Cleo, porque tenho certeza que aqui eu fui só uma boca pra falar contigo. Que Deus te abençoe, ó. Beijo, fui, até o próximo.